Olá pessoas, aqui é Minsai e bora para Tensei Kenja no Isekai Life Dai no Shokugyo Woete Sekai Saikyo ni Narimashita, ou para os mais íntimos, My Isekai Life. E eu vou logo avisando que esse anime não se importa muito com os motivos que levaram o protagonista a ir para o Isekai. E a única coisa que o anime libera do passado do protagonista, pelo menos nessa primeira temporada até então, é que o nome dele é Yuji e ele era um funcionário que trabalhava em uma empresa que sempre exigia mais dele a cada dia e do nada ele foi parar em outro lugar. Eu não tô zoando. O anime não explica como isso aconteceu, se ele deixou de viver, se foi invocado, se ativou sem querer alguma magia. Nada. Simplesmente um dia ele estava na empresa e no outro ele acorda em um local cheio de mato e descobre que possui uma habilidade que o torna capaz de domar monstros. E não, ele não esboça nenhuma reação ao acordar em um local totalmente aleatório e aparentemente ele não tá muito interessado em descobrir como que volta para o mundo dele. Ele só aceita o que tá acontecendo e vida que segue. E a primeira coisinha viva que ele interage é com o slime, e para deixar claro para vocês que todos os slimes desse anime se chamam slimes, sem exceção, tá? Só para deixar claro mesmo. E esse slime ele começa a saltitar para dentro da floresta, guiando Yuji até um chalé muito antigo e abandonado, que possui uma quantidade absurda de livros sobre magia e que abriga vários outros slimes. E Yuji fica curioso em relação aos livros e pega um para ler. E olha só, ele descobre que consegue aprender instantaneamente magias novas apenas lendo e nem precisa completar a página. É só ler a primeira palavra e pronto, magia aprendida com sucesso. E não só isso, seu HP e MP cresce de forma proporcional à quantidade de livros lidos. E o anime, não satisfeito pelo prota possuir tamanha facilidade, ele coloca para todos os slimes do nada começarem a pegar os livros das prateleiras e ensina a leitura. E claro que o prota vai ganhar magia, vida e mana de forma proporcional à quantidade de páginas que os slimes leram. E antes que pensem que eles estão sendo escravizados, saibam que os slimes fizeram tudo isso por livre e espontânea vontade, da mesma forma que eles queriam que o Yuji os domasse. Que conveniente, né? Seguindo o caminho, Yuji encontra uma árvore morta e se aproxima para ver melhor o que ocorreu. Chegando perto, ele encontra uma garota entre a vida e a morte por conta da mana que estava sendo drenada da árvore, por meio de uma pedra, infligindo danos a ela consequentemente, já que o bem-estar dela está ligado à floresta. E claro que Yuji tomou as rédeas da situação, salvando a vida da garota ao transferir sua magia para ela e se livrando da pedra que estava sugando a mana da árvore onde estava. Só que isso liberou uma horda de monstros que estavam presos dentro do cristal e claro que Yuji se livrou deles sem a menor dificuldade. E a garota, para demonstrar seu agradecimento por Yuji tê-la salvado, ela entrega para ele várias flores Draya que por coincidência o Yuji estava com uma missão de guilda em que ele tinha de coletar justamente essas flores. E claro que para fazer parte dessa guilda ele precisou passar por alguns testes. O primeiro teste, a pessoa teria que colocar sua mão em cima de um cristal para ter suas habilidades mágicas avaliadas. E é claro que o cristal quebrou na vez do Yuji, né? E como de costume, todos ao redor ficaram surpresos e Yuji, que é a pessoa que quebrou o cristal, ficou sem entender nada do que tinha acontecido. Um clássico. O segundo teste era para acertar melhor magia em uma rocha. E claro que Yuji lançou uma magia de poder incomum sem precisar utilizar uma varinha mágica para isso. Isso se chama feitiço silencioso, uma magia de nível avançado em que o mago lança sem falar o nome do feitiço. É prático, mas enfraquece a eficácia. Aí, sabendo disso, Yuji agora tenta novamente, só que dessa vez falando o nome do feitiço, destruindo a pedra no ato e chocando geral que estava por perto. E claro que ele ficou sem saber o que tinha acontecido e o porquê deles ficarem surpresos. Mas antes de fazer esse teste, voltando lá na página que estava no chalé abandonado, assim que os slimes já acabaram de ler todos os livros que havia no local, Yuji decide explorar a floresta, mas acaba se encontrando com alguma espécie de lobo gigante que passa para cima do Yuji e é claro que Yuji facilmente imobiliza no meio do ato. O Yuji usa uma magia de telepatia no lobo por suspeitar que o mesmo estava tentando falar alguma coisa para ele. E acaba que o lobo se revela como um personagem extremamente covarde quando derrotado, capaz de fazer de tudo para continuar vivo, inclusive aceitar ser domado. Que conveniente, né? E agora, voltando para o presente, onde ele já pegou as flores de Draya da garota, Yuji decide retornar para a guilda e pegar sua recompensa.
recompensa. Mas no caminho ele encontra alguns monstros idênticos àquele que ele destruiu quando saíram daquele cristão lá, que estava sugando a Mandávari, que agora estava desmaiada, tá ligado? E chegando na cidade, Yuji acaba sabendo por meio de terceiros que tem relatos de monstros na floresta que estão indo em direção à cidade. E para ajudar os aventureiros na defesa da cidade, Yuji usa seus slimes como canal para lançar suas magias. E em seguida lança uma barreira que cobre a cidade inteira para que assim ele possa lançar uma magia de fogo extremamente potente sem correr o risco de machucar os aldeões. E depois da batalha ele passa para outra cidade. Chegando nessa cidade, Yuji acaba fazendo parte de um grupo com 3 pessoas. O primeiro é Rhodes, um especialista em adagas, Lisa, um especialista em lança e Tina, um especialista em arco e flecha. E os 4 partem para descobrir onde o dragão da terra está escondido. Mas ao anoitecer eles descobrem que Rhodes estava planejando vender as garotas da mesma forma que ele fazia com os companheiros das outras equipes que ele fazia parte. Mas Yuji impede a gangue de irem atrás das garotas usando os monstros para intimidá-los, os fazendo recuar para a barraca. O que achei uma atitude bem burra, inclusive, porque se fosse mesmo um monstro, ele se aproveitaria da situação e pegaria geral ali mesmo, sabe? E foi exatamente o que Yuji fez. Aproveitou da situação e congelou geral que estava dentro da barraca. E os 4 seguem a aventura, só que dessa vez sabendo que Yuji é forte. E isso ocorre umas coisas em que eu fiquei bem confusa, porque uma hora ele nunca quer depender dele, que nem aconteceu lá na empresa que ele trabalhava, sendo que ele faz tudo e não dá espaço para elas fazerem algo. E depois ainda fala que elas estão superestimando as habilidades dele, sendo que ele congelou um líder de facção procurado sem ter tido a menor dificuldade. Elas não estão te superestimando. Elas só sabem que você é forte porque você mostrou para elas que você é forte. E seguindo o caminho, do nada desce um dragão do céu e eles correm para Daylight Canyon para se proteger, mas acabam encontrando o dragão da terra e é claro que Yuji consegue eliminá-lo sem dificuldade. A turma retorna para a cidade para pegar a recompensa. Depois Yuji decide enfrentar o dragão sozinho, o derrotando em seguida. Aqui eu senti pena do dragão. O bicho só tava na dele e não tava crescendo porque queria crescer, tá ligado? Eu acho que ele nem conseguia controlar o crescimento, inclusive. A única pessoa que ele atacou foi o Yuji, mas ele só fez isso porque o Yuji atacou primeiro. Tipo, não era só domar? Porque se o dragão quisesse mesmo destruir o mundo, ele não ficaria parado no mesmo local por tanto tempo assim. Deu mó pena do coitado, velho. E no fim, geral comemora o sumiço do dragão e Yuji, mais uma vez, decidiu ir embora da cidade para outra cidade que se chama Ricardo, que está enfrentando problemas por conta de uma geada intensa que chegou lá do nada há 10 dias. E aqui do nada o personagem sofre uma quebra de personalidade e ele vai de uma pessoa que não esboça nenhuma emoção para um cara que faz de tudo para poder comer uma boa comida e que esboça reações exageradas ao fazer isso, gratuitamente. Não faz sentido isso. Tentam forçar uma personalidade nele para depois voltar para a antiga. E depois Yuji descobre que a causa do frio intenso era uma pedra que estava absorvendo toda a mana do local, eliminando-a em seguida. Depois ele descobre que uma gangue estava pegando a mana coletada da cidade para poder causar uma explosão que destruiria tudo ao redor, mas é claro que Yuji consegue conter a explosão, destruindo apenas vilarejos que a gangue usava como laboratório, resolvendo consequentemente o problema da geada na cidade. E Yuji mais uma vez decide sair da cidade e seguir sua aventura para outra cidade. Chegando lá, Yuji consegue equipamentos para seu pet e mata mais um dragão que não fez nada para merecer esse destino. Ele só saiu do fundo do vulcão, onde dormia, porque alguém derramou uma grande quantidade de água dentro do vulcão. O dragão só tava com raiva, velho. Ele nem atacou ninguém, ele era só domar o coitado. Pra que isso, mano? E Yuji mais uma vez sai da cidade para outra cidade, onde ele se encontra com um padre que explica para Yuji sobre quem era Walter. Que na época em que o padre era jovem, ele fazia parte de um pequeno grupo conhecido como Lua Azul, que foi crescendo de pouco a pouco à medida que o número de seguidores foi aumentando. A maioria eram pessoas que foram banidas ou oprimidas e Walter era um desses, que com o tempo se tornou o braço direito do padre. Mas Walter era muito ganancioso e enxergava o padre como obstáculo para atingir seus objetivos. Então ele liderou um ataque para assumir a Igreja Azul, eliminando todos os seguidores que faziam parte daquela igreja, com exceção do padre que conseguiu escapar com vida. E assim nasceu a Igreja da Lua Azul da Salvação, que tem
tem como objetivo limpar este mundo. E aparentemente é o destino de Yuji impedir a destruição do mundo. Nossa, eu não esperava por essa reviravolta. Sério que o mundo vai ser destruído e depende do protagonista impedir que isso aconteça? Eu nunca tinha visto isso em Isekai na minha vida. Nossa, eu estou muito surpresa. Porém, a operação de Iwata já chegou ao próximo nível, faltando pouco para obter o mundo do qual tanto ansiava, se infundindo com a graça do dragão e se transformando em um monstro, e claro que Yuji consegue derrotá-lo com a maior facilidade do mundo. Mas perto do fim, Iwata sacrifica a sua alma e de todos seus seguidores em troca do divino fazer sua revelação, convocando o sábio logo em seguida. O que até causa uma certa dificuldade no Yuji, porque acaba que colocaram um personagem mais forte que o protagonista e que ainda possui uma mana infinita, que enquanto estava enfrentando Yuji, liderava uma horda de monstros em direção à cidade. Então acaba que isso dividia a atenção e a mana do Yuji. Enquanto ele estava se concentrando no sábio, se defendendo e atacando mesmo, ele também continha os números dos monstros que estavam indo em direção à cidade por meio dos slimes que estavam no local, usando os mesmos para transferir seus poderes e atacando os monstros, o que acabava que torrava uma quantidade absurda de mana, gratuitamente. Porém, em um momento crítico, todas as pessoas que Yuji ajudou decidem se ajudar e defender a cidade. E com a mana já no fim, Yuji decide tomar uma poção que recupera a mana dele para 10 minutos de atrás e descobre o poder da amizade e decide dar suporte mágico para todas as pessoas que estavam defendendo a cidade, direcionando 100% da sua atenção para o sábio e o derrotando com o poder do roteiro. E assim como é de costume, Yuji parte para outra cidade, retornando à sua aventura. E o anime acaba aqui. Eu particularmente não gostei desse anime, e você pode assistir com sua conta em risco sem problema nenhum, é só a minha opinião, tá? Eu não gostei do personagem, não gostei da história, achei o roteiro bem preguiçoso na explicação do Yuji para em um Isekai. O personagem é bipolar, uma hora ele fala que quer ser discreto, sendo que toma atitudes extremamente opostas ao que ele falou. Não quer que dependa dele, sendo que ele não dá espaço para as pessoas ao redor fazerem algo. Do nada tem quebra de personalidade de uma pessoa sem emoção para uma pessoa com emoções e reações totalmente exageradas. E depois volta para um cara sem emoção. Eu particularmente não gosto desse tipo de anime onde o protagonista já tem tudo sem ter tido o mínimo esforço para conseguir tanto poder, sabe? Você já sabe tudo o que vai acontecer e só continua no anime por conta da história, mas até essa parte, o anime aborda de uma forma bem rasa e fraca, como se fosse aquele jogo do Paul, só que com hack. É legal no início, pode comprar tudo o que deseja, mas é exatamente essa falta de esforço que tira o propósito de jogar aqueles minigames, sabe? E é exatamente isso que torna o jogo chato. Mas não tem porquê você jogar minigames porque você já tem todo o dinheiro para comprar o que você quiser. Não tem do porquê juntar moedas porque você já tem moedas infinitas com hack, sabe? É chato isso. Eu não gostei. Não recomendo.